Um garoto estava brincando quando ouviu um som estranho. Ele correu para o carro e contou ao pai sobre o som. Frank achou que era apenas o barulho do trabalho deles e orientou o filho a não sair do carro. Depois disso, o pai voltou ao trabalho. O trabalho do homem era fabricar substâncias ilegais em um campo de mineração abandonado. Quando os mineradores estavam se preparando para ir embora, um som estranho apareceu novamente. Eles seguiram o som, que parecia se aproximar cada vez mais. De repente, uma criatura monstruosa surgiu e os atacou. Logo em seguida, gritos de desespero ecoaram dentro da mina. Como o pai não voltou, o garoto entrou sozinho na mina. A cena muda para a professora Julia, onde também podemos ver nosso protagonista Lucas. Julia percebeu que ele estava agindo de forma estranha ultimamente. Ele passava as aulas desenhando sem parar. Como Lucas era um menino introvertido, a professora não deu muita importância. Um dia, ao voltar da escola, Lucas encontrou um animal pequeno na beira da estrada. Então ele pegou uma pedra no chão e atacou o animal. Depois disso, ele carregou o corpo. Ao chegar em casa, ele ouviu atentamente perto de uma porta estranha. Após perceber que não havia nenhum som, ele entrou. À noite, Lucas olhou para uma foto de sua família composta por 4 pessoas. De repente, gritos e batidas intensas vieram de dentro daquele quarto estranho. No dia seguinte, Julia sabia que Lucas estava desenhando histórias, então pediu para ele contar uma delas. O garoto começou a história falando sobre 3 ursos: o urso grande, o urso médio e o urso pequeno. O urso grande costumava cuidar dos outros 2, mas um dia, o urso grande ficou doente. Quando o urso médio voltou para casa, percebeu que o urso grande e o urso pequeno haviam mudado. Eles estavam diferentes porque não tinham carne para comer, e isso os fez ficar cada vez mais agressivos. Ao ouvir a história, Julia ficou chocada, pensando em como uma criança poderia contar uma história tão macabra. Depois da aula, o valentão da escola descobriu que alguém havia pregado uma peça em sua mochila. Ao olhar para trás, viu Lucas e assumiu que ele era o culpado. Clint pressionou Lucas contra a porta, mas Julia chegou a tempo de evitar algo pior. Preocupada, ela começou a investigar o histórico de Lucas e descobriu que sua mãe já havia falecido. Logo depois, a professora ligou para o pai de Lucas. No telefone, não havia ninguém atendendo, mas podia-se ouvir um homem batendo freneticamente na porta. Esse homem era o pai de Lucas. Após a aula, Julia decidiu seguir seu aluno, que parou em uma sorveteria. Aproveitando a oportunidade, ela o convidou para entrar e conversar, com a intenção de falar sobre a família do garoto. Durante a conversa, Lucas revelou que tinha um irmão mais novo que não ia à escola e passava o dia inteiro em casa com o pai. No entanto, quando Julia perguntou sobre o pai, ele se recusou a responder. Em seguida se levantou e foi embora. Observadores atentos já teriam percebido que a história contada por Lucas na escola era na verdade sobre sua própria família. O garoto mostrado no início do filme era seu irmão mais novo. Julia ficou intrigada e foi até a casa de Lucas. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. De repente, a porta se abriu sozinha, mas antes que a mulher pudesse entrar, sons de batidas vieram de dentro, o que a assustou e a fez fugir rapidamente. À noite, Julia relembrou as palavras de Lucas, até que seu irmão Paul, o xerife da cidade, apareceu. Ela perguntou a Paul sobre o pai de Lucas, e ele revelou que já o conhecia por ser um viciado. Embora Frank tivesse sido preso várias vezes, ele sempre era solto porque ninguém cuidaria das crianças. Julia comentou sobre os barulhos estranhos que ouviu na casa de Lucas, o que deixou Paul furioso, pois era perigoso ela ter ido sozinha. Enquanto isso, Lucas preparava comida e levou o prato para o sótão. Assim que colocou a comida, um monstro apareceu. Ele começou a comer a carne crua no prato, mas não atacou o garoto. Acontece que esse monstro era o pai de Lucas. Após se alimentar, seu irmão mais novo, Aiden, apareceu, e Lucas até trouxe um lanche especialmente para ele. Depois de terminar tudo, Lucas trancou a porta como de costume. No dia seguinte, o garoto foi ao campo montar armadilhas de caça, mas um som estranho chamou sua atenção. Ele correu para verificar e encontrou um homem que havia descoberto um cadáver. O homem ficou chocado por um momento e depois saiu do local. Enquanto isso, Julia revirava a mesa de Lucas e levou seus desenhos para mostrar à diretora da escola. A professora acreditava que Lucas só conseguia criar desenhos tão perturbadores porque havia sofrido abusos. A diretora ficou perplexa ao ouvir a história e disse a Julia que, quando tivesse tempo, iria até a casa de Lucas para verificar. Após o trabalho, Julia encontrou Paul e perguntou o que havia acontecido. Ele explicou que alguém havia encontrado parte de um cadáver na floresta, enquanto a outra metade foi encontrada na mina de carvão. A investigação inicial sugeria que a pessoa havia sido morta por um animal de grande porte. Depois de explicar, Paul foi falar com Stokes, o ex-xerife, que era justamente o homem que Lucas tinha visto anteriormente. E o corpo encontrado provavelmente era de um colega de Frank. À noite, Lucas levou mais lanches para seu irmão, mas após comer, o garoto começou a cuspir sangue,
assustando Lucas, que saiu correndo. Parecia que Aiden havia sido infectado pelo pai, tornando impossível para ele consumir alimentos normais. Enquanto isso, Paul descobriu algo importante. Médicos legistas acreditavam que o homem morreu nas mãos de um animal, mas o cientista forense nunca viu algo dessa espécie. Além disso, havia marcas de dentes humanos no braço do cadáver. Desorientado, Paul não sabia que tipo de caso estava investigando. A cena muda para a diretora da escola, que foi até a casa de Lucas. Assim como Julia, ela bateu na porta, mas como não obteve resposta, decidiu entrar. Assim que entrou, foi tomada por um cheiro terrível. Ela avançou e encontrou a porta estranha de onde vinha som de choro. Curiosa, a mulher abriu a porta e viu Aiden. No entanto, ao tentar confortá-lo, Frank apareceu de repente e a jogou para longe. Em seguida, a criatura atacou a diretora, mordendo seu pescoço até matá-la. Após o ataque, o monstro começou a devorar o corpo. Não demorou muito para que algo bizarro acontecesse. O corpo do monstro começou a se contorcer e se transformar. Enquanto isso, Paul e sua equipe chegaram à mina e encontraram algo estranho no chão. Paul achava que era um chifre de cervo, mas Stokes discordou, afirmando nunca ter visto nada parecido. Sem outras pistas, eles deixaram a mina. A cena muda para Lucas, que ao voltar para casa, foi parado pelo valentão da escola. Ele tentou ignorá-lo e estava prestes a sair quando um monstro apareceu e os encarou. Lucas saiu correndo, enquanto o monstro atacou e matou Clint. Lucas correu para casa e percebeu que havia um carro estacionado, o que o fez sentir que algo estava errado. Ele subiu para o segundo andar e ficou chocado com a cena diante de seus olhos. Ao descer, Lucas percebeu que o corredor estava cheio de manchas de sangue e que seu pai havia saído de casa com seu irmão. Em seguida, ele cobriu o carro com um pano para não chamar atenção e começou a limpar as marcas de sangue na casa. Enquanto isso, Paul perguntou a Julia se ela tinha visto a diretora recentemente. Ao saber que ela estava desaparecida, Julia lembrou que a diretora havia ido à casa de Lucas. Paul foi até lá imediatamente com seu colega de serviço Dan. Os dois sentiram o cheiro de cadáver, mas ninguém abriu a porta. Lucas sabia que seu pai tinha feito algo terrível, então se escondeu. Como não tinham um mandado de busca, os policiais foram obrigados a sair sem poder investigar. No dia seguinte, a mãe do valentão da escola também foi à polícia para denunciar seu desaparecimento. Paul começou a achar as coincidências suspeitas. Quando Julia ficou sabendo, ela também acreditou que todos os casos estavam relacionados. Ela foi até a casa de Lucas e, ao chegar, viu um carro coberto, que logo reconheceu como sendo o da diretora. Mais tarde, Paul encontrou o corpo da diretora, e ao lado dele havia uma pele humana. Usando os dentes como referência, eles identificaram que a pele pertencia a Frank. Após a escola, Julia levou Lucas ao hospital, onde os médicos diagnosticaram que ele tinha um leve transtorno mental e também havia sido vítima de maus tratos. Julia ficou arrasada ao saber disso e quis adotar Lucas, mas seu irmão Paul foi contra, levando os dois a uma grande discussão. Mais tarde, Lucas adormeceu e teve um sonho, revelando que seu pai voltou da mina infectado por algum tipo de vírus. No início, Frank ainda tinha consciência e, temendo perder o controle, trancou a si mesmo com várias fechaduras, pedindo que Lucas nunca abrisse a porta, independente do que acontecesse. Porém, um dia, Lucas abriu a porta e Frank, já sem consciência, agarrou Aiden e o levou para dentro. Voltando ao presente, Paul e Julia consultaram um especialista. Stokes viu os desenhos do garoto e trouxe um livro contendo informações sobre o chifre de cervo encontrado na mina. Ele acreditava que a criatura da mina era o Wendigo, um demônio devorador de humanos, cuja fome parecia nunca ter fim e sempre estava à procura de novas vítimas. Ao ouvir isso, Paul achou muito engraçado e disse que parecia apenas uma história mitológica. O homem ainda explicou que para matar a criatura era necessário destruir seu coração, pois só assim ela deixaria de procurar outro hospedeiro. Após entender a situação, os dois voltaram, mas logo Paul foi chamado por seus colegas, que relataram a descoberta de um cadáver, identificado como Clint. Segundo o médico, o garoto havia sido partido ao meio por mordidas. Mesmo assim, Paul continuava não acreditando na existência da criatura, deixando Julia frustrada. Então ela pediu a seu irmão que a levasse ao hospital e logo depois levou Lucas para casa. Preocupado com a segurança de Julia, Paul ordenou que seu colega de trabalho, Dan, patrulhasse a entrada da casa. Lá dentro, Julia contou ao garoto que seu pai estava morto, mas Lucas insistiu que ele estava vivo, dizendo que seu pai havia renascido e estava junto com seu irmão mais novo. Lucas ainda afirmou que seu pai viria buscá-lo e o levaria para a mina. Nesse momento, sons estranhos começaram do lado de fora e Dan notou algo anormal. Ele percebeu uma movimentação no galpão e foi investigar. Enquanto isso, Julia se escondeu com Lucas. Dentro do galpão, o policial viu uma criança, mas logo um monstro apareceu e atravessou o corpo do homem com uma garra, que foi morto instantaneamente. Pouco depois,
Paul chegou ao local, enquanto Lucas aproveitou um momento de distração de Julia para sair correndo sozinho. Assim que Paul entrou, encontrou o corpo de seu colega. Enquanto observava o garoto, o monstro reapareceu e lançou Paul para longe. Aiden atendeu a um chamado do pai, se levantou e saiu caminhando. Paul tentou pedir ajuda pelo rádio, mas ele estava quebrado. Pensando que o monstro havia ido embora, Paul tentou se levantar, mas a criatura reapareceu e atacou novamente. Por sorte, o golpe não foi fatal, e Paul conseguiu contra-atacar com uma arma, ferindo o monstro, que recuou momentaneamente. Mesmo assim, o monstro o golpeou mais uma vez antes de ir embora. Julia percebeu que tudo estava silencioso e saiu do esconderijo. Ela encontrou Paul gravemente ferido. Ela fez um curativo improvisado em seu irmão e disse que iria à mina buscar Lucas. Mesmo debilitado, Paul decidiu acompanhá-la. Ao chegarem, Julia chamou uma ambulância para Paul, que havia desmaiado, e seguiu sozinha para o interior da mina. Logo ela encontrou os irmãos, mas ao olhar para o lado, viu o monstro devorando o cadáver de um animal. Então a criatura virou a cabeça e percebeu a presença da mulher, o que deixou Julia aterrorizada. Ela pegou sua arma e atirou contra o monstro, mas ele a derrubou com um golpe, fazendo a arma voar longe. Quando Julia tentou pegá-la novamente, o monstro apareceu atrás dela e a atacou novamente, jogando-a para o lado. Julia rastejou até um canto e acendeu um sinalizador, percebendo que o monstro parecia ter medo da luz ao manter distância. Em seguida, ela pegou uma barra de ferro e cravou no corpo do monstro, tentando atingir seu coração, que era seu ponto fraco. No entanto, por mais que atacasse, o monstro parecia ileso. Quando a criatura estava prestes a atacar Julia, Lucas surgiu e cravou uma faca no coração do monstro, o fazendo cair no chão sem emitir mais sons. Julia sabia que a criatura não morreria tão facilmente e usou uma faca para abrir seu corpo, extraindo o coração. No entanto, antes que pudessem comemorar, gritos vieram de perto. O monstro havia se transferido para o corpo de Aiden. Com a faca em mãos, Julia caminhou em direção ao garoto, mas Lucas tentou impedi-la, argumentando que seu irmão estava apenas doente. Após ser convencido por Julia, Lucas cedeu, permitindo que ela matasse seu irmão para acabar com o monstro. Em seguida, a cena muda para Paul à beira de um rio. Ele começou a tossir e percebeu que estava vomitando sangue negro. E assim termina o filme.